No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz, Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, separando as águas que estavam debaixo da expansão das que estavam sobre ela. E assim foi. Deus chamou a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente estava nelas, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou na expansão dos céus, para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente seres vivos, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dou toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente. Isso vos servirá de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a tudo o que se move sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que tinha feito,
E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Esta foi a grandiosa narrativa da criação. No próximo vídeo, mergulharemos no capítulo 2 de Gênesis. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!